Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Bem-vindo ao dia 2 do nosso projeto Ano Bíblico. Hoje mergulharemos em uma das narrativas mais intensas e fundamentais da Bíblia. Gênesis capítulos 4 a 7. Vamos falar sobre Caim e Abel. As primeiras genealogias, a corrupção que tomou conta da humanidade e a decisão de Deus de enviar o dilúvio. Eu sei que a vida é corrida, mas peço que você separe estes próximos 10 minutos para se conectar com a palavra de Deus. Acredite, este tempo investido pode transformar o seu dia. Vamos juntos nessa jornada? Para você que está chegando agora, o projeto Ano Bíblico é o nosso compromisso diário de ler e entender toda a Bíblia em 365 dias. É mais do que uma leitura, é uma busca por intimidade com Deus. Um dia de cada vez. Se você ainda não faz parte, sinta-se convidado. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dia e vamos crescer na fé juntos. A nossa história hoje começa logo após Adão e Eva serem expulsos do Éden. Eles têm 2 filhos. Caim, o mais velho, que se torna lavrador, e Abel, o mais novo, que se torna pastor de ovelhas. Chega o dia de apresentar uma oferta ao Senhor. Caim traz frutos da terra, enquanto Abel oferece as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Deus se agrada da oferta de Abel, mas não da de Caim. O rosto de Caim se fecha, tomado pela ira e pelo ciúme. Deus, em sua infinita misericórdia, o alerta. Por que você está tão irado? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, o pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja dominá-lo, mas você deve subjugá-lo. Veja, Deus deu a Caim a chance de se arrepender, de dominar aquele sentimento ruim, mas Caim não ouviu. Ele convida seu irmão Abel para o campo. E lá, enfim, todos sabemos o que acontece lá. Quando Deus pergunta por Abel, Caim responde com uma frieza que ecoa até hoje. Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Uma pergunta que nos desafia a refletir sobre nossa responsabilidade uns com os outros. Deus então amaldiçoa Caim, condenando-o a ser um fugitivo errante pela terra. A terra, que bebeu o sangue de Abel, não lhe daria mais seu fruto. Mas, mesmo na punição, Deus demonstra uma estranha misericórdia. Ele coloca um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse, protegendo sua vida. A partir de Caim, a humanidade começa a se multiplicar. E com ela, a violência e a maldade. A genealogia que se segue mostra uma sociedade que se afasta cada vez mais de Deus, culminando em Lameque, que se gaba de sua violência, mostrando como o pecado de Caim se multiplicou. Mas em meio a essa escuridão, surge uma luz de esperança. Adão e Eva têm outro filho, Sete. E a Bíblia diz que a partir dele, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A linhagem de Sete representa a esperança. A continuidade da promessa de Deus é dessa linhagem que virá Noé. Os capítulos seguintes descrevem um mundo em completa degradação. A maldade humana era tão grande que o coração de Deus se encheu de tristeza. A Bíblia usa uma linguagem muito forte. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Imagine a dor do Criador ao ver sua criação tão corrompida. E Deus decide limpar a terra com um dilúvio. No entanto, no meio de toda essa corrupção, havia um homem, Noé. A Escritura diz que Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Ele era um homem justo, íntegro em sua geração, e andava com Deus. Deus então revela seu plano a Noé e lhe dá instruções detalhadas para construir uma arca, um imenso barco onde ele, sua família e um par de cada espécie de animal seriam salvos da destruição. Pense na fé de Noé. Ele recebeu uma ordem que parecia loucura: construir um barco gigante no meio da terra seca, pregando sobre uma chuva que nunca havia sido vista daquela forma. Ele foi ridicularizado, chamado de louco. Mas a Bíblia diz algo simples e poderoso. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ele não questionou. Ele não duvidou. Ele obedeceu. E então, o dia chegou. Noé
sua esposa, seus filhos Sem, Cam e Jafé, e suas noras entraram na arca, junto com todos os animais. E Deus mesmo fechou a porta por fora. As fontes do grande abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. Choveu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobrindo até as mais altas montanhas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca morreu. Apenas Noé e os que com ele estavam na arca sobreviveram. O que aprendemos com tudo isso? Primeiro, a gravidade do pecado. A história de Caim nos mostra como a inveja, a raiva e a falta de perdão, quando não controladas, podem levar a consequências devastadoras. O pecado começa pequeno, como uma semente no coração, mas, se não for arrancado, cresce e gera morte. Deus nos alerta, assim como alertou Caim. O pecado está à porta, mas nós devemos dominá-lo. Segundo, vemos que nossas escolhas importam. A humanidade escolheu se afastar de Deus, e essa escolha trouxe destruição. Mas Noé escolheu andar com Deus, e essa escolha trouxe salvação para ele e sua família. Sua vida é um testemunho de que é possível ser justo e íntegro mesmo quando o mundo ao redor está mergulhado na maldade. Terceiro, aprendemos sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Deus é justo e não tolera o pecado. A corrupção do mundo exige um juízo, mas Deus também é misericordioso. Ele ofereceu uma chance a Caim, preservou uma linhagem de esperança através de Sete e proveu um caminho de salvação através da arca para Noé. O dilúvio não foi apenas um ato de juízo, mas também um ato de recriação, de purificação, para dar à humanidade um novo começo. Agora, eu gostaria de propor um momento de reflexão. Feche seus olhos por um instante, se puder, e pense sinceramente. Existe algum Caim dentro de você? Algum sentimento de inveja, raiva ou amargura contra alguém que você precisa entregar a Deus hoje? Lembre-se do aviso: domine o pecado antes que ele domine você. E quanto à sua caminhada, você tem sido como a geração que se afastou de Deus, ou tem buscado ser como Noé, justo e íntegro, andando com o Senhor mesmo que o mundo ao seu redor siga outra direção? Ser diferente dá trabalho, exige coragem, mas a recompensa é a salvação e a presença de Deus. A arca é um símbolo poderoso de Cristo. Assim como a arca foi o único meio de salvação do dilúvio, Jesus é o único caminho para a salvação da condenação do pecado. Entrar na arca significava confiar na palavra de Deus e obedecer. Aceitar Jesus é confiar em seu sacrifício na cruz e obedecer aos seus ensinamentos. Você já entrou na sua arca, que é Jesus? Se essa palavra tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falando com você hoje, eu quero te convidar a tomar uma atitude de fé. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo a palavra diariamente. Deixe o seu curtir para que este vídeo alcance mais pessoas que precisam ouvir sobre a graça e a justiça de Deus. E, como um sinal do seu compromisso, comente aqui embaixo: amém, eu aceito. Aceito o desafio de dominar o pecado. Aceito o chamado para ser justo na minha geração. Aceito Jesus como minha arca de salvação. Obrigado por dedicar este tempo ao Senhor. A história de Noé não termina com o dilúvio. Amanhã, no dia 3, veremos o que aconteceu quando as águas baixaram. A promessa do arco-íris e o novo começo da humanidade. É uma mensagem poderosa de esperança e da aliança de Deus conosco. Eu espero você aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz.